Irmãos, a paz do Senhor, estamos aqui de volta, revendo o ensino e fortalecendo as nossas almas com a palavra revelada. Meus irmãos, nós viemos, a igreja é uma instituição de fé que tem percorrido os séculos e a sua existência é um projeto de Deus a partir da eternidade. E hoje nós estamos fazendo algumas perguntas que são para nós fundamentais, porque o centro do livro, no centro do livro de Cantares, se destaca a figura mais importante de todo o texto profético que está nele, que é a figura do Senhor Jesus. E nós estamos fazendo uma pergunta que está lá no capítulo 4, o versículo vai ser dado e os irmãos vão ler, mas vão orar antes, para que os irmãos entendam o projeto de Deus que veio da eternidade. Quando o Senhor Jesus, lá na eternidade, quer dizer, bem antes, muito antes dos escritos de 3.000 anos atrás, que foi o livro escrito. Então, ele, lá na eternidade, ele projetou a respeito de uma noiva, de uma esposa que ele queria. Então, ele começa a falar a respeito desse ambiente, dessa igreja, dessa esposa, a sua passagem na terra, no mundo, as suas lutas. Então, ele avalia tudo aquilo. Mas ele avalia o que interessa também, principalmente a ele. O que ele queria? Não, eu quero ver uma noiva desse jeito. Assim. É como o noivo, não é, que quer ver a sua noiva, a sua esposa, com aquele formato que ele entendeu que é o melhor, não é? Que lhe agrada sobre todos os aspectos. Então, tanto o interior como o exterior. E então, mas o Senhor Jesus vê tudo isso da seguinte forma. Ele diz, bom, eu quero ver essa minha esposa no dia do arrebatamento. Eu quero ela desse jeito. Antes do arrebatamento, eu quero ela sendo preparada desse jeito. Eu vou dar os elementos todos para que ela possa se apresentar do jeito que eu quero. A roupa, eu vou decidir, os adereços, eu vou dizer quais são, eu vou providenciar tudo. Então, ele vê profeticamente essa igreja desse jeito. E vê no dia do seu desposório, quer dizer, no dia do seu casamento. Mas quando ele vê tudo isso profeticamente, ele para e diz, mas antes de tudo isso, eu vou ter que passar pelo Gólgota. Antes de tudo isso, eu vou passar pelo Getsemane. Então, o sofrimento dele. Então, antes de todas as coisas, ele coloca o seu sofrimento como elemento básico para atrair a noiva. Aquele que se deu, então, é a história do amor, né, que Paulo descreve a respeito do casamento de Jesus com a igreja como a noiva e o Senhor Jesus como o noivo. Então, isso é uma história muito bem colocada, porque ela foi programada na eternidade. Não foi aqui, não foi há 3.000 anos atrás, lá na eternidade. Da mesma forma como Abraão viu o dia, né? Quer dizer, e viu o seu dia. O que ele viu? Ele viu Isaac sendo levado, ele viu toda a história, né? do jumentinho carregando o lenho, Isaac, ele viu, né, o pai, a subida, a falta, quer dizer, a ovelha. Então, ele viu tudo, ele viu o seu dia
profeticamente, antes do amanhecer. Amanhecer, quer dizer, antes que existisse o mundo, o projeto já existia. Quer dizer, na madrugada, então, ele viu todas as coisas. Então, isso é o profético. As pessoas não entendem que isso é o mais importante na história da igreja. Não é simplesmente de uma religião, de um cristianismo que não tem compromisso com nada. É contar uma historinha aqui e outra ali. Mas vou fazer uma pergunta que não foi feita e que precisa responder. Qual foi o segredo usado por Deus na vida do servo de Deus que entregou a primeira mensagem no Pentecostes? Qual foi o segredo? Agora faça a pergunta aqui. Vai, dona. Qual foi o segredo? Você sabe? Você sabe, Jeremias? Você sabe qual foi o segredo? Você sabe, Milton? Sabe? Pode falar. Vocês duas lá. Vocês aí. Então, veja aqui. Qual foi o segredo? É o seguinte. Mudança de Pedro. Pedro tinha uma cabeça de religião. Até hoje, ele é dono de religião até. Anda até catando os ossos dele aí para ver onde é que ele anda. Mas veja aqui. Pedro, cheio de problemas, cheio de compromissos, como todos os crentes aqui, todo mundo. Mas na hora da mensagem, foi ele que foi escolhido para a mensagem. O que é que Deus fez com ele? O que é que Deus fez com ele? Aquilo que muitos pastores precisam e muitos crentes precisam nessa hora. É mudar a forma, trocar de nome. No passado eles usavam muito isso. Troca de nome. Seu nome, meu camarada aqui, você para pregar essa primeira mensagem e a última também, você tem que mudar de nome. De denominação. Se sua denominação é essa, muda isso, acaba com isso. Você precisa agora aqui. O nome é Simão Bar Jonas. Você não é mais Pedro, não. Aquele complicado, religioso, reverendo, seja o que for, teólogo, tira isso. Seu nome agora é Simão Bar Jonas. Simão do verbo chamar. Aquele que ouve. Bar Ioná. Aquele que ouve a voz, a palavra da pomba, do Espírito. Então, quando ele entregou a primeira mensagem, ele teve que mudar de nome. Ele não era mais aquele Simão Pedro, que negou a Jesus. E disse algumas coisas muito certas. Quando, na pergunta, na live, Jesus fez, quem diz os homens que eu sou? Ele respondeu. E a resposta dele, a resposta do Espírito, que era a resposta que o Senhor queria que ele desse no Pentecostes, para dizer, todo mundo aqui, ó. A resposta é, tu és o Cristo, o Filho de um Deus que está vivo. É isso. Qual é a mensagem da igreja agora? Você é pastor, você vai falar de um Jesus que está vivo. Então você não vai falar de você, de uma religião que você creu, de uma denominação que ficou para lá, está para trás. Você não vai no que as pessoas falam. O fundo diz que é muito bom, que Deus é grande e vai salvar todo mundo. É isso mesmo, a religião é para isso mesmo, para animar todo mundo e deixar a turma toda na esperança de uma coisa que não vai acontecer. Mentira! Tu és o Cristo, o Filho do Deus que está vivo. Aí você sim, não foi carne nem sangue que te revelou. A última mensagem não pode ser da carne. A última mensagem tem que ser o homem no Espírito. Homem no Espírito? Ah, está de asa. Não, é aquele que está ouvindo a voz da pomba. Que ouve o verbo chamar. Que ouve. Simão Pedro. Então, verbo ali, a palavra ali, vem em cima de Simão Pedro.
aquele que ouve a voz da pomba. Bar Simão Bar Jonas, aquele que ouve a voz da pomba. E foi o que aconteceu, por isso 5.000, 3.000, e nós estamos fazendo isso. Nossa grande preocupação hoje é essa. O que é a pregação? Nós fazemos pregação. O pastor prega, é o direito dele, não é direito, não é obrigação, dizer coisas que são necessárias para a sua igreja, é levar a igreja ao entendimento da palavra, a buscar a palavra, a ter revelação, a ter dons espirituais, batismo com o Espírito Santo. É função do pastor.